Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de setembro de 2025. Putin ataca a Ucrânia com mais força após a cúpula no Alasca. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. E também peço a todos que compartilhem para o maior número de pessoas. Quero de novo pedi-los, incentivá-los, por favor, distribuam, recomendem para o maior número possível de pessoas para que a gente aumente o número de inscritos do canal. Muito obrigado, eu conto com vocês. Bom, houve a cúpula no Alasca, o Putin foi recebido com um tapete vermelho, ele estava sorridente, foi uma reunião que ele teve, inclusive, além da reunião com os tradutores e a reunião com os assessores de ambos os lados, da Rússia e dos Estados Unidos da América, ele teve uma reunião a sós. Pelo que me consta, né, inclusive sem os tradutores, porque o Putin domina o inglês, mesmo que com a pronúncia russa, ele fala inglês também. E fala muito bem alemão. Ele morou na Alemanha como agente da KGB. Bom, e ele, depois dessa cúpula, decidiu atacar a Ucrânia com mais força após essa reunião com o presidente americano Donald Trump. E, segundo especulações, inclusive fontes da revista Bloomberg, é uma revista séria, reconhecida internacionalmente, o ditador russo, após se reunir com Donald Trump no Alasca, e a recusa do presidente e líder ucraniano Volodymyr Zelensky em aceitar as exigências da Rússia em relação ao leste da Ucrânia, que ele pediu para a Ucrânia entregar e se retirar de toda a região do Donbass, que compreende as províncias de Donetsk e Luhansk, o Zelensky não aceitou. E ele apenas não entregaria nada, mas congelaria as linhas de frentes em Kharkiv, Sumy, Zaporizhia e Kherson. E, é claro, ficaria com a Crimeia. Lógico que ficaria com tudo, mas pacificamente a Ucrânia se retiraria, onde elas têm as linhas de defesa na região de Donbass mais bem preparadas em toda a guerra. Tanto que os maiores combates ali, o maior contingente russo tenta furar ali e não consegue. E o interessante é notar que ele decidiu continuar a escalada militar, o Putin. Ele já disse que não quer negociação, que não vai negociar, que o momento agora não é propício. Isso incluiu ataques à infraestrutura energética e também a outras infraestruturas ucranianas e também, principalmente, a infraestrutura civil, trazendo muita dor, perdas de crianças que morreram ou ficaram feridas, de jovens, de adultos e de idosos, né? Onde, na realidade, as pessoas se compadecem, mas os dirigentes russos e, na Rússia, quem faz isso, obedece essas ordens, também não tem compaixão no coração. Parecem que eles têm sangue de barata, não são humanos. Ou talvez não sejam mesmo, mas não sejam baratas, mas sejam vampiros. Putin concluiu que a escalada militar é a melhor maneira de forçar a Ucrânia a negociar, nos termos dele. O que é improvável que é improvável que Donald Trump faça algo significativo para fortalecer as defesas de Kiev, ou seja, as defesas da Ucrânia. Isso foi publicado na revista Bloomberg, que, segundo as fontes da Bloomberg, não minhas, elas disseram que isso aparentemente foi conversado entre os dois na conversa a sós. Então, o que está acontecendo, o Trump tem conhecimento. Por causa disso que o Trump ameaça, e quando vence os prazos das ameaças que ele dá, nada é feito. Ele faz um esforço para nada fazer. E faz um esforço, por exemplo, acho que, não sei se eu já falei isso, mas quando os drones invadiram a Polônia, isso é uma invasão, uma declaração de guerra. 19 drones que foram abatidos invadiram a Polônia. Ele disse que foi um erro. Putin disse que para ele foi um erro e ele aceita como um erro. Tanto que a Polônia pediu para a OTAN acionar o artigo 4, que é o artigo 4 não é para contra-atacar, né?
mas é um artigo que consulta a gente, faz reunião e toma uma posição. Podia tomar, por exemplo, a posição de fechar o espaço aéreo. Trump vetou essa reunião. Ele disse que não precisa fazer porque o que aconteceu foi um erro dos russos. E os russos dizem o quê? Os russos dizem que de fato eram drones russos, mas foi os ucranianos que, através da guerra eletrônica, desviaram propositalmente para a Polônia. É a contra-informação russa funcionando. Então, é uma coisa muito complicada, né? Notaram aí que tem gente que, não sei se acredita em Papai Noel, mas faz de conta que acredita. Né? Que o Putin é bonzinho, que ele não fez isso. Mas depois ele já também foi visto o drone dele sobre a Romênia. E agora, recentemente, 3 aviões, já noticiei ontem também, no dia 19, esses aviões sobrevoaram a Estônia. A Estônia que ele considera um país soviético, estava na União Soviética. E o Putin pretende continuar a atacar a rede elétrica, além disso, e outras infraestruturas da Ucrânia. Se essas mesmas fontes disseram, eu acredito que elas são autorizadas a vazar isso pelo ditador da Rússia. Segundo eles, as negociações no Alasca convenceram Putin de que Trump não estava interessado em intervir no conflito. Viram mesmo? Vou repetir. As negociações no Alasca convenceram Putin de que Trump não estava interessado em intervir no conflito. Será que ele falou isso? Naquela reunião a sós? Essa reunião em Anchorage, no Alasca, Putin ofereceu cessar as hostilidades, a congelar a linha de contato no sul da Ucrânia, se Kiev concordasse em entregar os territórios, como eu já relatei aqui agora, na região de Donbass, não vou relatar de novo. Citando, reforçando, ele ofereceu isso para o Trump. A Ucrânia não concordou. Ele também havia exigido que a Ucrânia limitasse o tamanho das forças armadas e abandonasse seu objetivo de ingressar na OTAN. Agora é que não pode abandonar esse objetivo, conhecendo quem é o ditador da Rússia, conhecendo quanto mentiroso e traidor ele é. Então isso não pode. Né? Não vai fazer isso e a própria a OTAN rejeita isso, esse argumento dele. E a própria União Europeia rejeita esse argumento do Putin. A Ucrânia rejeitou essas condições e Putin acredita que isso justifica sua escalada. Também as pessoas próximas do Kremlin disseram isso. Próximos ou do Kremlin, né? Alguém vazou, mas o Bloomberg não falou quem vazou para eles, mantendo a confidencialidade da fonte. De acordo com dados, a Bloomberg também, e em base em informações do comando da Força Aérea Ucraniana, eles dizem que no mês seguinte às negociações entre Trump e Putin, o número de ataques de drones e mísseis à Ucrânia aumentou em 46%. Um número muito grande, quase 50%. E o Putin também está observando a guerra do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Gaza, disseram 2 pessoas próximas ao Kremlin e próximas a Putin. Se é próximas a Putin, acredito que são do Kremlin essas pessoas. Ele considera a campanha de Netanyahu em Gaza mais agressiva do que a guerra da Rússia na Ucrânia e observa que ela foi amplamente endossada pelos governos americano e europeu, minando suas críticas a Moscou. O governante e ditador russo continuará qualquer diálogo com os Estados Unidos, disseram as fontes, mas continuará fazendo o que julgar necessário na Ucrânia, disseram as mesmas fontes, ou seja, vai continuar atacando a Ucrânia. Para ele é uma guerra sem fim, ele não vai acabar essa guerra. Ele vai tentar, se for o caso, continuar nesse passo, a levar essa guerra mais 1, 2 anos, se for preciso, 26 e 27. Né? Não sei se ele consegue, porque a economia do país dele já está caindo, está desmoronando. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter na mente. E eu quero fazer antes de concluir, dizer o seguinte, a OTAN, ela está ajudando, mas tem que ajudar mais. E ela tem que, na realidade, fechar o espaço aéreo na Ucrânia e em toda a Europa para a Rússia. A OTAN deve responder adequadamente, inclusive militarmente, às provocações russas. Inclusive o presidente da Tchequia, o presidente tcheco, falou isso, que ele acha e propôs isso agora. O presidente tcheco, Petr Pavel, ele falou isso no dia 20 de setembro, ontem, né? Que ele está propondo isso à OTAN. Tem que ser fechado todo o espaço aéreo da OTAN e da Ucrânia para
aeronaves russas, e eles derrubariam qualquer uma que infringisse esse dispositivo. E ele diz ainda, nesses tempos precisamos agir com firmeza, e se ocorrerem violações, devemos responder adequadamente, inclusive militarmente, diz ele. A Rússia perceberá muito rapidamente que cometeu um erro e ultrapassou seus limites. Infelizmente, isso é um equilíbrio à beira do conflito, mas ceder ao mal é simplesmente impossível, diz Pavel em entrevista à emissora pública Czech Television. Então, esse é um fato, acho que foi uma posição madura e correta, né? O que a gente vê hoje, o governo americano cedendo muito ao mal da Rússia, porque ele não está fazendo nada, né? Ele não implementa aquilo que ele disse que ia implementar. Eu já citei isso, acho que uns 7 vezes, mas já num outro vídeo, mas já passou de 7 vezes. Já ter aí, acho que tinha uma para fazer semana passada, algumas medidas e não foram feitas. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Não esqueçam, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, vocês viram aqui a verdade. Também deem um like, é importante, fortalece o canal. E também compartilhem para o maior número possível de pessoas que vocês puderem, ajude o canal, fortaleça, eu conto com vocês. E recomendem também, se possível. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.